assim, roteiro em jogo de luta é que nem você colocar história em filme pornô, entendeu? O pessoal só tá interessado na parte do propriamente dito, né? Sim, mas Então, acredito jogos que muitas pessoas não têm aí. como Mortal Kombat te faz se destacar por causa da mitologia, você se apegar aos personagens. É diferente, por exemplo. Fatalities HQ Fan. Tem uma coisa que vale por um Fatality, é quando você tá assim, com todas aquelas contas pra pagar, tudo organizado lá, e aí de repente o dinheiro atrasa pra cair na conta. Isso é um Fatality. Fatality Hacker Fan é quando o dono do site diz que vai gravar, não grava, e no dia que a gente muda de horário, de dia, ele não aparece. Né? Fatality HQ Fan. É a mesma situação da Gisele, só que quando você não tem um emprego, aí não tem dinheiro pra cair na conta nem atrasado. Caramba. Fatality HQ Fan, um Fatality da vida real que eu posso citar é simplesmente quando o assaltante chega e ele fica com dó e ainda te dá um trocado de presente. Aí é o friendship. É. Não, mas é um Fatality no ladrão. Isso daí é um Fatality no ladrão, né? Ele esperava levar alguma grana. O pior é que o ladrão chega e fala: você não tem respeito por mim, não, cara? Como é que você me oferece celular? Tá a fim de morrer? Tá esclerosado, animal velho. Só faltou falar isso. Né? Quando eu fui assaltar, eu recebi carteirada do ladrão. Uma carteirada. Bom, com esses fatalities, brutalities e friendships, a gente inicia o podcast HQ Fan essa semana. E o tema de hoje vai ser um tema bem interessante, eu creio que para quem gosta de game, mas também para quem gosta de filmes dos anos 80, para quem gosta de quadrinho, para quem gosta até de Funko, porque afinal eles estão em todas as mídias. Esse ano o Mortal Kombat faz 25 anos e nós vamos discutir um pouco desse que começou como game e hoje em dia já tá em tudo que é tipo de mídia. E para falar sobre esse tema hoje nós temos o nosso querido Questão. Boa noite. A verdadeira. Nós temos também o Fluffy. Oi, saudade? Não, né? Talvez. E nós temos também o nosso querido Jorge Augusto, que é lá do site Animesphere e entende tudo de filmes, dublagem, etc, né? Tô aqui pra ajudar o pessoal da HQ Fan aí com o Mortal Kombat. Puta, 25 anos, já faz tudo isso? Tão velho, cara. Tudo velho. isso, cara. Charles, o mundo não é mais o mesmo. Bom, então, eu, a host de vocês, Gisele Henriques, e a gente vai primeiro soltar a musiquinha pra poder depois começar essa discussão dessa bodega aí. Vamos lá. Eu tinha um Nintendo, Mario World, Mario Kart, até que virei macho e comprei Mortal Kombat. Bom, para a primeira rodada, o que a gente vai discutir? Primeiro, eu quero saber de vocês. Qual foi o primeiro contato com Mortal Kombat? Lá na infância, brincando na casa do coleguinha? Enfim, como foi o primeiro momento que você teve contato com a franquia Mortal Kombat? Eu comecei logo depois que eu vi os Aventureiros do Bairro Proibido. E aí passava na sessão da tarde, o amigo me falou: pô, tem um jogo que é igualzinho, cara, igualzinho ao Aventureiros do Bairro Proibido, cara, chama Mortal Kombat. Você vinha aqui perto e tal, na época era no boteco, né? Que sempre nos botecos tinha um fliperama, né? Aí a gente foi lá jogar, os moleques jogavam Mortal Kombat e aquele sangue saindo pelas ventas, né? Na época era aquele sangue falso, gráfico tosco, mas na época, porra, caralho, muito foda, dá um fatality, né?
Só que ninguém, na época era aquele game raiz, ninguém sabia porra nenhuma, só vencia na voadora, né? E encostava o cara no canto da tela só na voadora. Assim que era. Isso se não foi com gancho, né? Pois é, né? Aí quando o cara soltava algum poder, meu Deus, só tem um poder, que foda. Não, quem encostasse o cara no canto dando voadora e gancho, uppercut, né? E todo tipo de macete, né? Também jogar o cara, arremesso, né? Era quem ganhava. O cara era sempre assim: o primeiro chute era quem ia ganhar, porque o cara já entrava na vantagem. É tipo quando colocando outra franquia, o King no The King of Fight, no King no Tekken, que no que tu acertava um agarrão, acabava a luta, porque você não conseguia mais parar. Meu caso foi na casa do meu tio, ele tinha um Mega Drive na época, e aí ele veio com o Mortal Kombat 3, que foi o primeiro contato que eu tive com a franquia. Joguei até me acabar, quase que estourei o controle dele. E depois veio o Mortal Kombat Trilogy, e aí eu conheci os outros dois anteriores. Boa. Fluffy. Eu acabei perdendo um pouco na ordem, né? Foi mal, mas eu via só os filmes na TV, mas eu nunca tive curiosidade de jogar, até que muito tempo depois, no ensino fundamental, um amigo me falou que o Shaolin Monks era um jogo muito bom. E na universidade, que foi quando eu consegui o PlayStation 2, eu tive a oportunidade de jogar o Shaolin Monks. Fluff é um menino mesmo, não é um rapaz novo demais. Eu só pobre mesmo. Eu escolhi o jogo no ensino fundamental, isso é uma faculdade que tem o PlayStation 2 para poder jogar. E tudo que eu sei de Mortal Kombat está resumindo a Shaolin Monks, então espero não atrapalhar muito aqui. Eita porra, o garoto inocente mesmo, não sabe nada da vida, tem que viver ainda, não tem jeito. Olha aí. Bom, mas então. Só restou eu, né? Olha, a minha experiência de Mortal Kombat, ela vem de muito tempo. Na verdade, quando eu era lá adolescente, né, coisa e tal, que Super Nintendo, etc., eu era muito viciado em Street Fighter. Eu adorava Street Fighter e eu achava que era um jogo de luta definitivo, né? E foi então que, através de revistas, coisa e tal, da mídia que a gente tinha na época, né, a gente ficou sabendo do lançamento do Mortal Kombat. E aí a locadora que tinha aqui, né, que assim, trazia todos os jogos, logo de primeiro, os lançamentos, a gente sempre ia pra lá quando queria, eles acharam de trazer logo depois do lançamento, no dia de finados, o jogo, né? Só que dia de finados era feriado, então obviamente a locadora tá fechada, né? E aí a gente lá tinha duas opções: ou era jogar no gameplay lá, né, assim, junto com a galerinha lá, sentado nas maquininhas lá, ou então alugar o jogo, né? E eu, quando foi na véspera do feriado, nossa, eu pedi pelo amor de Deus pro dono da locadora me alugar, né? Então o jogo ainda não tinha sido jogado por ninguém. Eu trouxe a fita pra casa e eu passei o feriado inteiro de finado jogando Mortal Kombat. Agora imagina, né? Era tipo o auge da rebeldia, porque é tipo um jogo com sangue, né? Com fatalities, etc. Então era aquela coisa do tipo um jogo altamente pesado, por assim dizer, né? E, sim. assim, foi paixão pra vida. Eu gostei muito. Achei a mecânica de jogo dele muito diferente da do Street Fighter, de certa forma mais rápido. O Street é um tanto mais lento. A questão de combos, de golpes, e o Mortal sempre teve a dinâmica um pouco mais rápida. Então Sem eu gostei contar- muito disso nele. E Sem contar aquele negócio Aham, do sim. gráfico lá, que é aquele negócio meio stop motion, um negócio assim, né? Sim, desde o primeiro ele foi filmado, né? Então eles usaram atores reais para poder fazer as imagens do jogo. Porque, E isso foi um grande diferencial, porque a porque ideia. ninguém era acostumado. Porque a ideia original, né, era pra ser depois de falar sobre isso, era pra ser um jogo do Van Damme, né? Começou com essa ideia, era pra ser um jogo Sim, do eles Van Damme. eles tentaram negociar a franquia lá com o Van Damme, mas ele não topou o projeto, né? Então acabaram fazendo um personagem baseado nele, que seria o Johnny Cage, que era um ator, né, de Hollywood, etc. E tal. Arranjaram um ator
tanto quanto parecido, não muito, mas se você olhar, os golpes do personagem lembram um pouco o Van Damme. E, claro, os outros personagens, eles têm identidade própria e são, segundo dizem, né, a referência era o filme dos Aventureiros do Bairro Proibido. Então, o Raiden seriam bem baseados naquele filme. Tanto que até o Johnny Cage tem as iniciais do Van Damme, que era JC, né? Que ele chamava, né? Aí é Johnny Cage, né? Exato. Tem as iniciais dele lá. Exato. Então, naquela época, né, eram poucos personagens. Eu acho que o que era mais, vamos dizer assim, trincado ali era o chefe final, né? Que a gente tinha. Primeiro tinha o Koro, né? Era os, vamos dizer assim, mais vantagens, com mais força, né? Com mais golpes diferentes e aparência também. Então, quando surgiu Mortal Kombat 2, né? Que se tornou jogável, e também houve a inclusão de outros personagens, né? E, nossa, isso era um diferencial e tanto. E também com relação à situação dos ninjas, né? Que era até engraçado, porque e o Sub-Zero, né? O diferencial era um pouquinho os golpes, né? Mas, no geral, era o mesmo cara com a cor diferente, né? Amarelo ou azul. E aí, depois eles usaram a mesma malandragem para poder fazer os outros ninjas, né? Então, surgiu outros personagens também com outros poderes. E já pelas princesas, a Kitana com a Milena, que também era a mesma situação. Era praticamente a mesma personagem, só mudava a cor, né? E alguns poderes. Então, com o tempo, eles foram ganhando mais particularidades, né? Eles foram se tornando únicos e deixaram um pouco aquela coisa de ser uma sombra do outro, né? E o mais engraçado é que também tinha um que era uma sombra, né? Em uma das versões do jogo, né? Que eles fizeram só a silhueta negra do personagem e não tinha assim uma aparência para. Exato, que era no caso, um personagem secreto, né? E o jogo também inovou muito nessa questão dos fatalities, os friendships, os babalities, Tanto que também os easter eggs. O negócio foi tão grande que a concorrência decidiu meio que tentar atacar o Mortal Kombat pela violência, né? E o Mortal Kombat teve uma versão sem sangue, né? Que saiu, né? Para diversos consoles lá nos Estados Unidos. Foi do Super Nintendo. Foi do Super Nintendo. E a Nintendo, ela sempre foi contra jogos de violência, né? Jogos com exagero, assim, coisas gore. Então, é até interessante isso, que o primeiro Mortal Kombat, ele não tinha um nível de violência tão grande. E ele foi aumentando, né? Assim, já mostrando os órgãos. E as pessoas faziam muito alarde com uma coisa que elas nem sabiam que o futuro do negócio ia ser muito mais realista, né? Porque diziam, não, o sangue é muito realista, o golpe é muito realista, vai fazer as pessoas saírem na rua dando porrada, né? Esse tipo de coisa, né? E interessante é que os gráficos nem eram como hoje, né? Mais uma coisa, Mortal Kombat foi feito diferente, na verdade, por causa da falta de dinheiro. E foi o pessoal, na hora que viu os gráficos, achou aquele gráfico foda, né? Mas na verdade é um gráfico usando a rotoscopia, que é uma técnica de desenho antiga, que tinha no He-Man, essas paradas todas, né? E eles resolveram usar no Mortal Kombat justamente porque eles não tinham orçamento. Então eles contratavam um bando de modelos, né? E aí eles só faziam rotoscopia com os atores em certos movimentos e pronto, tava o jogo pronto todo, né? E todas as vozes eram dubladas pela equipe. Tipo assim, a própria equipe que fazia dublava as vozes, né? Tanto que o Fatality, né, é o mesmo cara até hoje, né? Faz a voz do Fatality. E o próprio Red Bull, né, que é o desenvolvedor do jogo, também colocou algumas vozes, os próprios desenvolvedores usavam. E é até interessante esse diálogo dos desenvolvedores com o jogo, né, aquela pequena imagem lá que fala Toast lá, quando tem alguns golpes, é de um desenvolvedor. Então eles acabaram se tornando conhecidos. É porque eles estavam gravando uma vez um Fatality, aí do nada o cara falou Roast! Aí o cara disse, aí o pessoal gravou isso e botou em todas o jogo todinho, né? Não duvido. Uma piada interna que
acabou se tornando parte do jogo. Isso é bem interessante. Bom, dentro do universo do Mortal Kombat, claro, ele teve várias versões e cada versão houve inclusão de personagens, inclusão de inovações. E uma coisa interessante que a gente pode perceber é que algumas foram deixadas de lado, né? Como, por exemplo, os friendships, os babalities, que eram quase como se fossem sátiras da questão dos fatalities. E acaba que até hoje, né, tem os fatalities, que são a versão mais brutal do fatality, e os próprios golpes mortais, que são os fatalities. E eles, então, são assim, a exposição de violência máxima, né, o auge da violência do jogo. E eu não sei se vocês conhecem a última versão, né, que é o Mortal Kombat XL, e a gente vê, assim, cabeça retalhada, corpo retalhado, e claro, a classificação etária do jogo é alta, mas como vocês veem esse uso exagerado de violência em algumas cenas? Eu tô dando uma olhada aqui. Tem até o Predador nele. Não, agora tem um monte de coisa. Tá até o pessoal reclamando que os caras botaram tanto DLC nessa porra desse jogo que eles vão ganhar uma fortuna, porque tem tudo quanto é gente. Tem o Jason, tem o Fred Krueger, tem até o... Trouxeram até o pessoal da DC aí também, no meio da confusão. Até o pessoal do Mortal Kombat tá no novo jogo da DC também, no Injustice. Tem mostrando do Mortal Kombat lá também, né? Isso, exato. Até porque é da Warner, né? A mesma empresa que faz os jogos da DC, faz Mortal. Então, no caso do... E a NetherRealm também, que é a dona dos direitos de Mortal Kombat. No caso do Mortal, o Combat Pack 1 e 2 que teve a inclusão de personagens. No Combat Pack 1, a gente tem a Tânia, tem o Goro, dois que são os personagens de terror de filmes famosos, que é o Leatherface, o Alien, o Predador e a gente tem também o Jason. Isso, então são os 4 personagens de filmes de terror. É legal lembrar que se não fosse esse pessoal grande que comprou a Midway, né? Que era a produtora do Mortal Kombat, isso. O Mortal Kombat estava falido, porque eles fizeram tanto jogo, saturou tanto no mercado, que chegou um ponto que estava em falência. Aí quebrou, que eles investiram em ações, não sei o que, quebrou a empresa, né? Durante aquele boom da internet, né? E o que salvou a empresa foi por causa que ela foi comprada por empresa maior, que é a mesma empresa que produz os jogos da DC, né? Senão não tinha mais nenhum jogo. Mas o que eu acho mais interessante desses novos jogos é que a violência é tão violenta que é caricata, né? Porque na hora que o cara tá tomando qualquer porrada, quebra todos os ossos, mas depois o cara tá de novo lá lutando, né? Como se nada tivesse acontecido. Na mesma luta, assim, quando tu dá aqueles golpes que aparece o cara estourando o olho, quebrando o pescoço, depois o cara cai no chão e levanta, tá normal, né? Isso daí se chama. E é interessante. Isso daí se chama trecheira. Na verdade, é caricato, mas não chega a ficar ridículo, né? Fica dentro do contexto. É uma situação assim, porque como eles estão em outro mundo, né? Então eu acredito que a física desse mundo seja diferente da nossa, né? Mas realmente, os golpes são muito exagerados e a ênfase nas fraturas, nos efeitos que teria aquele golpe no corpo, né? Que a gente chama de raio-x, que é quando aparece ali os ossos, etc. Acaba assim sendo um exagero. Uma coisa que eu, quanto desenhista, eu queria poder ter tido a oportunidade de perguntar, mas enfim, eu acho estranho a questão da proporção, como eles trabalharam a proporcionalidade, que em alguns momentos eu penso até que fica meio desproporcional, assim, se a gente for analisar a regra mesmo do desenho, essa parte dos corpos, né? Principalmente quando cortam no meio. Eu não sei que tipo de estudo eles fizeram para poder conseguir fazer aquelas imagens, por exemplo, quando corta o cérebro, quando corta o crânio, né? Então cai o crânio no chão, assim, com o cérebro exposto e tal. Então eu não sei qual foi vamos dizer assim, qual foi o estudo que eles usaram para chegar àquela conclusão. É bem estranho. Assim, Mortal Kombat nunca pôde ser levado muito a sério quando eles começaram com esse negócio de raio-x, velho, porque
nem sempre a anatomia que eles utilizam são a anatomia humana, né? Cara, eu nem sei que porra é essa anatomia que eles colocam. Eles só botam assim, o osso e enche de coisa dentro. Pronto. É a anatomia que os caras utilizam nesses jogos do Mortal Kombat aí. É bem bizarro. Tá certo, tem personagens que eles não seguem proporção humana, né? Aí, por exemplo, do Alien, aquele sangue verde, aliás, azul. Não, verde, perdão, verde. Então, tem vários personagens que têm o sangue verde, né? Então fica meio atenuado também, um pouco a questão da violência, não fica tão pesado com relação a esses personagens. Mas, em todas as hipóteses, o jogo é pesado pra caramba. E sempre nada indicado pra crianças ou adolescentes, é indicado para acima de 18 ou talvez até de 21 anos, porque tem cenas ali, ainda mais quando jogado repetitivamente, ele fica pesado de verdade, as últimas versões. Vamos para a próxima rodada, onde eu gostaria de discutir com vocês mais esse lado intermídio do Mortal Kombat. Afinal, creio que todo mundo aqui assistiu o filme dos anos 80, né? Errou! 90, Alguma vez lá na tela máxima, da tarde, 80, né? Errou! 90. 80 ou 90? Vê aí. 90, calma. 90, vai lá. Calma que 90, mas certamente de 95. Fala brincadeira, meu! E todo mundo foi pro cinema pra ver esse filme e todo mundo saiu pelo pirueta. Na verdade, esse filme aí, eu acho que foi o único filme de videogames que pra mim funcionou. Porque todos os filmes de videogame até hoje são uma merda. Tipo, não tem um filme assim de videogame que seja bom, né? Até hoje não acertaram, mano. Acho que é o único que fica em segundo lugar é o primeiro filme da Lara Croft, né? Aquele com a Angelina Jolie, mas mesmo assim ainda mais ou menos, né? É tenso fazer adaptação de game, né? Estamos ouvindo, Honorável. O game, ele é bem... Ah, tá, obrigado. Então, a gente tá falando Vamos se organizar. do primeiro filme, que todo mundo viu no cinema, né? E depois, nas reprises intermináveis da TV aberta, né? A cada 3 meses tinha que passar esse filme, né? Mas não é? No SBT ainda. Pois é. Opa, aquela musiquinha lá. Inclusive tá em tudo da franquia e ganhou inclusive um prêmio. A trilha sonora desse filme, que realmente é foda a trilha sonora. Não é que tá tocando, qualquer das musiquinhas é foda, né? Principalmente Mortal Kombat, né? Pois é. Aquela música lá do final do filme se tornou um clássico. Pois é, e no Brasil o pessoal traduzia o Flawless Victory, que é tipo assim, vitória perfeita, uma coisa assim como luta limpa. No negócio, quando o Liu Kang vence, ele fala luta limpa, aí no final tá o Shang Tsung caído morto, todo espetado e luta limpa. Na verdade, se você for pegar... Depende, né? Se tu foi lá nas configurações e botou pro Kids, né? Aí não tem sangue. Não, mas o que eu ia falar, se você for pegar a tradução literal de Flawless Victory, significa vitória sem falhas. Ou vitória perfeita, né? Podia falar vitória perfeita. Perfeita nem tanto, né? Mas tudo bem, vamos lá. Pelo menos o Fatality virou fatalidade. Pelo menos tá bom, já tá bom. Né? Agora eu achava louco o modo que o Raiden explicava as regras do negócio. Quando acontecia uma merda, ele falava, não, essa merda aconteceu por causa disso. Aí depois ele desaparecia. Aí toda hora no filme que acontecia uma merda, ele desaparecia. Não, agora eu não posso ir pros reinos, não sei o que, mas se você for lá e vencer, você vencerá o Mortal Kombat. Tipo... Ainda aparecia lá só pra... Mestre dos Magos. Exatamente, ele desapareceu logo em seguida. Desapareceu.
Mas eu acho. O que eu acho lamentável é depois do sucesso do primeiro filme, eles decidiram demitir todo mundo, menos Liu Kang, né? Pra poder fazer uma continuação bosta, né? Que não Puta teve que pariu, aquela. a aniquilação. Realmente foi a aniquilação da franquia, né? Aniquilou a franquia, exato. Foi um fatality na franquia, mas o primeiro filme eu achei bacana. E ele é dirigido por Paul Verhoeven, né? Que é o cara que dirigiu O Enigma do Horizonte. Não sei se você já viu esse filme, O filme é bom, Então, ele é um bom diretor, só que tipo, a carreira dele acabou, não por causa do Mortal Kombat, mas porque o Enigma do Horizonte foi ruim de bilheteria. Aí depois ele sumiu, né? E olha que o filme é bom, cara. Puta que pariu. Pois é. Esse sim é um filme grande demais pra mentes pequenas, cara. Pois é, cara. E tipo, ele é até um bom diretor, cara. Aí quando ele fez o Mortal Kombat, eu acho que ele foi o primeiro diretor, quando aplicou o videogame, que decidiu ler a história do videogame, né? Ele chamou os caras que criaram o videogame e falou, não, como é que é a história do Mortal Kombat? Eu sei do jogo, mas como é que é a história do Mortal Kombat? Aí eles contaram a história pra ele ver, beleza, eu vou fazer só os personagens do jogo, do primeiro jogo, que são poucos, né? E eu vou montar a história em cima, né, do que é. E aí ficou bacana, ficou redondinho, né? Apesar da história em si do Mortal Kombat ser muito caótico, né? É uma história muito sem pé de cabeça, né? Não, vamos decidir o destino de realidade no torneio de artes marciais, né? Até o Liu Kang fala isso no filme, né? Tipo, não, você nunca acreditou que o Mortal Kombat existisse. Claro, pô, você tá me dizendo que os deuses organizam um torneio pra decidir se o meu reino vai ser conquistado ou não, na base da porrada, né? Tipo... Pois é. Que sentido é Street of Rage versão Ultimate, né? Pois é, velho. Aí, e interessante que o pessoal reclamou do primeiro filme, que no primeiro filme os heróis da Terra não soltam poderes, né? Só no finalzinho que o Liu Kang solta um poderzinho, no finalzinho, um Hadouken no finalzinho, né? Na luta mas já foi bem mais do que o Ryu e o Ken no Street Fighter. Pois é, né? O Ryu que eu tava falando. Quem de vocês que jogou o jogo, quando assistiu o filme, tava esperando aquele golpe que o Luke dá uma espécie de bicicleta com os pés no ar? Caralho, deixou esse golpe clássico que nesse filme o Liu Kang usa em todas as lutas, né? Quanto o Scorpion e quanto o Shang Tsung, né? Ele usa esse golpe, né? Cara, foi muita emoção quando eu vi o golpe. Porque foi a primeira vez que eu realmente vi que os caras realmente viram o jogo, né? Porque o Johnny Cage dá soco no saco, né? Mas não é? O Goro todo de animatronic, né, cara? Cara, isso. Ainda bem que não tentaram fazer de CG como fizeram aquele dragão ridículo do 2, né? Não, e o CGI. Mas. Cara, também pudera, né? E até hoje, né? Quando eu vejo o filme com a molecada fala, pô, esse CGI tá bacana, cara. Esse CGI foi um animatronics com um cara que é o mesmo cara que se veste de Alien. É o mesmo cara que veste o Alien. Olha. O Alien é o cara que vestiu o Goro. E aí tinha uma equipe de pessoas aumentando cada braço, cada expressão facial dele, entendeu? E ficou foda, bicho. Ficou muito massa. Né? Então, mas se você pegar daquela época o CGI daquela época era uma porcaria. É só sim, ver. Cara, porque é 95, né? 94 nós tivemos o Quarteto Fantástico do Roger Corman. Pois é, e é só você ver o CGI na cena que aparece o Reptile sem corpo. Quando é só o Reptile CGI, cara, isso é muito ridículo. Você olha assim, se fosse tudo esse CGI ia foder. Eu não sei se você sabe, mas são duas equipes que fazem o CGI do Mortal Kombat. E aí você vê nitidamente a diferença. A equipe que fez o Inimigo do Horizonte faz aquele CGI que aparece no Sub-Zero. Não tem como o Sub-Zero tá fazendo aquela barra de energia pra congelar o Liu Kang e acaba sendo congelado, não tem? É uma equipe. Agora nas cenas que tem o Reptile, que ele tá ele é tipo um dragãozinho, né? No Reptile, né? Um lagartozinho, é outra equipe.
Aí, porque o orçamento estava muito comprometido, o orçamento do filme. Então eles começaram a custar nos efeitos especiais. Aí tem uns efeitos muito caóticos. Tem um efeito quando você tá vendo aquela neblina, né? Com o capeta. Quando eles estão entrando na ilha lá, onde vai ter o torneio, tem uma neblina estranha, né? É outra equipe que tá fazendo também. Nossa senhora. Aí o diretor, nessa confusão toda, decidiu fazer o seguinte: então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer todo mundo com atores na porrada, eu não vou botar CG em nada. Aí foi o que salvou o filme, né? Porque se ele tivesse feito CG pro Goro, fudeu, né? Tinha sido só o Goro. Não ia ter mais nenhum efeito nessa porra. Pois é. Ah, pelo menos ele se pagou, né? É verdade. Na verdade, o Mortal Kombat, o filme, ele foi um filme de extremo baixo orçamento pra época, até pra época, né? Pra tu ter uma ideia, sabe quanto é que custou o filme do Mortal Kombat 1? Quanto? Pelo que eu pude pesquisar um pouquinho aqui, o custo dele foi de 18 milhões. Pois é, cara. 18 milhões, pra tu ter uma ideia, o Retorno de Jedi, que é dos anos 80, né? Que foi o filme mais caro de... tipo assim, Retorno de Jedi, que é um filme, né? Dos anos 80, né? 88, né? Ele custou quase 40 milhões. E é o filme dos anos 80, né? Enquanto que um filme, O Enigma do Horizonte, custou 3 vezes mais que o Mortal Kombat. Que foi o filme que não deu muito bem de bilheteria, né? Mas convenhamos, né? Mortal Kombat se pagou no primeiro final de semana de bilheteria, né? Se pagou, Mortal Kombat. Se pagou logo no primeiro fim de semana, ficando até assustados, porque disse que o criador do Mortal Kombat ficou até assustado, porque o cara chegou pra ele: olha, o filme vai custar 20 milhões, ele falou: pô, o filme tá com orçamento até grande, né? Porque, porra, né? É um filme sobre um jogo de videogame, né? Por exemplo, o filme do... Pois é, e logo depois do Street Fighter lá, ficou meio desacreditado, né, cara? Pois é, e o Street Gastar Fighter... dinheiro com isso. E o Street Fighter, ele custou, cara... Um ano antes, né? Tinha saído um ano antes, e ele tinha custado, cara, quase 40 milhões. E aí, tipo, o Mortal Kombat tá custando 20, né? E o pessoal... Pois é. Porque o orçamento original do Mortal Kombat era 50 milhões, que nem o Enigma do Horizonte. Só que como teve um fracasso do Street Fighter, eles reduziram o orçamento pela metade durante a produção, ainda por cima. No meio da produção do filme, entendeu? E aí, por exemplo... Não, e o interessante... E o Street Fighter, eles tinham gastado 35 milhões, né, cara? Não, o interessante de tudo é que Street Fighter e Mortal Kombat sempre foram rivais, né? Mas na prática, o Street Fighter sempre acabou meio que sacaneando o Mortal, né? Porque olha só uma situação dessa, né? Primeiro foi o fracasso lá e o outro, que é concorrente direto, já fica desacreditado, né? Pois é. E isso é péssimo, porque, de certa forma, apesar de serem mesmo gênero, são dois jogos totalmente diferentes. Mas a gente sempre vê essa coisa da rivalidade. Inclusive, o próprio Ed Boon, na última BGS eu estive lá na palestra dele, as pessoas sempre tentavam perguntar um pouco pra ele sobre essa rivalidade entre o Street e o Mortal, e ele sempre foge um pouco do assunto, né? Mas hoje em dia, eu acho que já dá pra ver bem a diferença entre ambos. O Street, infelizmente, já se perdeu, entendeu? Eu acho que ele se perdeu dentro do conceito dele, e o Mortal, a franquia tá bem mais sólida. Não sei a opinião de vocês, mas... a esse reboot do Mortal Kombat 9, porque se não tivesse acontecido, mas voltando ao filme, ele arrecadou quase 123 milhões de dólares. Foi, na época, um dos filmes de maior bilheteria desse ano, dos anos 90. Tanto que logo assim que o filme acabou, a Warner, né, que tinha os direitos do Mortal Kombat, né, ela já encomendou logo em seguida um seriado, Mortal Kombat A Conquista. Logo assim que acabou o filme, acabou assim, vamos fazer logo uma série de TV. Vamos contar com o ovo dentro da galinha, né?
Na época, o Mortal Kombat se chama Mortal Kombat A Cruzada, mas como tinha uma série de TV da Babylon 5 chamado Crusade, que é A Cruzada também, né? O Mortal Kombat virou Mortal Kombat A Conquista, The Conquest. E aí eles resolveram pegar o Kung Lao, porque é citado, né, que o Liu Kang é descendente do primeiro Kung Lao, né? No filme. E fizeram a série. A série estava muito bem, obrigado, com alta audiência, vendendo bonequinho e tudo, né? E aí eles cancelaram a série porque eles não queriam misturar com Mortal Kombat A Aniquilação. Aí eles cancelaram a série de TV e aí acabou a franquia, né? A franquia começou bem e acabou do mesmo jeito. Pois é. O legal que também teve a animação, né? Que é o Defenders of the Realm, né? Exatamente, teve duas animações. Teve a primeira animação que vinha nos extras, porque não sei se você sabe, o Mortal Kombat, ele depois que lançou o primeiro filme, deu um filme com os extras, contando a história dos personagens, onde eles fizeram as animações, né? As três animações, que tinha até um 3D do Goro, essa parada toda. E aí depois eles fizeram a primeira série animada, que tinha outros personagens completamente diferentes. Tipo, por exemplo, no Mortal Kombat, os Defensores da Terra, né? Que é o que passou no SBT, tinha o Striker, nada a ver, aqueles seguranças de shopping no grupo, né? Tipo, nada a ver no primeira animação, que era Mortal Kombat, né? The Series, era com os personagens conhecidos, tipo, e não tinha esse negócio de Liga da Justiça, porque no Mortal Kombat Defensores da Terra eles tinham todo computadorizado, tinha jatinho, né? Um símbolo do Mortal Kombat. Era tudo financiado. Você quer um mind blow de graça aí pra você? Nessa animação primeira aí do Mortal Kombat, os Defenders of the Realm, na redublagem brasileira de 2002, quem dublou o Curtis Striker foi ninguém mais, ninguém menos que o Guilherme Briggs, tá? Olha aí. Ele tinha que dublar alguém lá. Tinha que dublar alguém. Ô louco, bicho. Pois é, e a animação só teve uma temporada, né? A animação Defensores da Terra. Sim. O execrável Guilherme Briggs. Execrável por quê, criança? Calma. Aí Ele não assiste o dossiê Márcio Seixas. Então, aí o Mortal Kombat, né, com a aniquilação morreu, né? Praticamente, né? Só que aí lançaram vários jogos, só que a Midway faliu de novo e aí sempre ficavam prometendo fazer um reboot, né? Um filme novo, né? E agora parece que vai sair, né? Até chamaram, desenterraram Christopher Lambert de novo, cara, pra ser o Raiden. Ele já tá velho, chamaram ele, vamos fazer uma, só quero você como Raiden. Mas aí tá, né? Tipo assim, se é pra colocar morto-vivo, né? Se é pra colocar zumbi, coloca o cara. Porque assim, até que ele tem uma vantagem, tipo, o Raiden, ele não é aquele personagem que explora muito o lado físico, né? Porque a roupa dele é uma roupa mais contida, mais fechadona, então dá pra disfarçar, dá pra colocar um cara de qualquer idade ali, né? Considerando que o Raiden tem milhares de anos, então tudo bem, é muito digno colocar o Christopher Lambert lá pra fazer. Agora, no geral, eu acho que falta eles encararem aí como um filme de super-herói mesmo, pegar caras mega bombados, coisa que nas versões a gente não via tanto. Eu acho que hoje em dia pra produzir um Mortal Kombat vai ter que produzir quase que como um filme da Marvel e da DC, porque eles têm assim uma aparência mesmo de super-herói, tem que ser aquela coisa meio cosplay mesmo, não pode ficar, tipo, como os primeiros filmes, que era quase uma sugestão, né? A gente não via os personagens caracterizados por eles. Sim, os caras não queriam gastar com as magias, né? Você quer dizer? Eu gostava do Mortal Kombat A Conquista porque todos os atores eram artistas marciais. Todo mundo que estava lá no filme sabia lutar, entendeu? Então as coreografias que tinha no filme eram muito boas. E o ator, pra mim, do Raiden, pra mim, é melhor que o Christopher Lambert, porque ele, além de saber lutar, ele também é um excelente ator. Tanto que ele fazia o Shao Kahn também e ninguém notava. Ele até mudava a voz dele quando ele fazia o Shao Kahn. E no final,
tem uma luta entre o Raiden e o Shao Kahn, e você acredita que os dois estão lá, você não vê tipo dublê assim, sabe? Escolha pra vocês de 30 anos, né, do seriado Mortal Kombat A Conquista, no último episódio todo mundo morre. O Raiden é aprisionado, o Shao Kahn vence e o Shao Kahn só tá esperando o próximo torneio pra vencer, entendeu? De novo. Só tá esperando o próximo torneio pra conquistar a Terra. Isso deu uma deixa, porque a segunda temporada seria o Raiden pegando o amuleto dele e rebutando tudo. E isso foi copiado pro Mortal Kombat 9. E fez aquele push usando o amuleto do Raiden. E eles pegaram essa plot com o Mortal Kombat 9. Que foi interessante porque tava uma bagunça a cronologia do Mortal Kombat até então, né? Tava uma bagunça geral, né? Nem sabia que era mais ninguém, né? Tem que fazer um Crise nos Infinitos Torneios. Pois é. Fazer que nem o Akira Toriyama. Quando a cronologia tá bagunçada, vamos copiar a DC e fazer uma Crise nas Infinitas Terras, que ele fez no Dragon Ball Super, né? Olha o que você vai falar do Toriyama, tá? É a primeira vez que o cara faz isso. Cuidado, especialista aqui. Agora, ainda falando de dublagem, a gente teve um sério problema de dublagem no último game, né? Que é o Mortal Kombat XL. E que foi uma crítica muito grande que o jogo atualizar sua cara agora. Como diria o coronel, destoou totalmente do sucesso que o jogo estava fazendo, tanto internacionalmente quanto aqui. Acabou sofrendo tantas críticas, de certa forma, injustas, porque deixaram jogabilidade de lado, deixaram gráfico, deixaram a discussão sobre o que realmente importa num jogo para poder falar com relação à dublagem, principalmente as críticas devido à participação da Peach, né, que foi dublar a Cassie Cage. Então, muitos até falavam em boicote a personagem, né, e o Rafinha Bastos, ele fez uma versão própria, né, da dublagem, como ele gostaria que fosse, né, com frases engraçadas, enfim. Então, fizeram o abrasileiramento de algumas frases e a situação do sotaque baiano da Peach, que atrapalhou um pouco, fora a falta de experiência, né? Com dublagens também. O lance foi que ela também teve um problema lá, porque como ela é famosa aqui no Brasil, né? Ela tinha muito problema em relação a ser dirigida por alguém, né? Isso gerou uma treta lá também. E contratar ela justamente porque ela é famosa no Brasil, né? O objetivo dessas produtoras é ele conseguir vender agradando o público local, né? Mas depois dessa treta, eles decidiram, tipo, ignorar por enquanto, assim, tipo, fazer uma análise mais profunda de que eles contratam. Porque lá nos Estados Unidos eles chamam... É tipo como fizeram o Roger, né, do Traje a Rigor. Pois é, né, cara? Que foi no... Ele conseguiu ser pior. Não, pois é. Não, o que Na minha humilde opinião. Eu sei, eu não passei por esse drama de escutar o Roger, mas pelo que eu vi, ele saiu melhor que a Peach, tanto que ele depois que ele dublou, ele resolveu fazer um curso de dublagem, né? Porque ele falou que não ia dublar, porque ele não era dublador, né? Ele teve essa noção, né? Só que ofereceram pra ele o dobro do dinheiro. Aí ele falou, pô, cara, eu vou passar vergonha, mas eu vou ganhar um cheque, né? Ele chegou a comentar isso, né? Aí ele decidiu depois fazer um curso, mas já era tarde demais, porque ele já tinha feito dublagem, né? Mas ele pelo menos disse que ele era merda. Coisa de... Já a Peach deu uma treta muito maior, porque ela disse que era preconceito com ela, uma parte de coisa, né? Essa coisa de colocar famosos pra fazer dublagem é como eu tenho. A minha leitura faz o seguinte: como se o famoso estivesse disputando espaço com a própria franquia. A franquia já é famosa por si só, a franquia já vende por si só. Não é porque a Peach está dublando que o jogo vai vender. Então isso pode até atrapalhar o jogo, porque o público gamer ele é muito fechado, ele gosta dos ídolos gamers deles. É mais fácil pegar uma pessoa que é gamer também para poder fazer uma dublagem do que pegar uma pessoa que não entende nada de jogos e que depois vai ficar sendo o embaixador da marca, na entrevista, vai ter que falar sobre. Games já é uma coisa 10 vezes mais complicada que a dublagem normal, porque você tem que ter o mesmo
timing Exato. do jogo. Isso é uma coisa extremamente complicada até para edição do jogo, né? Na verdade, é diferente. O lance da dublagem do jogo é que, assim, a pessoa, ela não faz tanto lip sync. Ela acaba fazendo as falas soltas. Por exemplo, o filme, eles fazem dentro daquele contexto, eles observam lá o personagem, coisa e tal. E já o jogo, não. A pessoa faz os áudios e depois que eles vão sincronizar com o jogo. O Mortal Kombat, ele tem um sério problema de sincronia. Quando você vai ver a fala, ela não bate nem um pouquinho com a introdução lá do personagem. E outra coisa também é que eles, na hora da direção de dublagem, eu acho que foi quando aconteceu com a Galizada, porque as pessoas, elas estão ali falando como se estivessem lendo. Eles não colocam drama, eles não colocam dramatização na frase. Às vezes a frase é até boa, o problema é que a forma como eles ficou totalmente descontextualizada. E o terceiro problema é que as frases não fazem sentido entre si. Eu não sei quem foi que traduziu Teve um aquilo. dublador que São comentou, coisas que uma pessoa não faria adultar. Teve um dublador que comentou uma coisa básica sobre a dublagem, que ele disse que na hora da dublagem da Peach ele notou diversos erros só de olhar o extra da dublagem dela, porque ela estava sentada numa cadeira. Aí ele falou, por que isso faz diferença? Não, porque a posição que você fica, ereta, e a sua voz, ela intensifica a sua voz. Sim, sim. E isso é uma coisa que a Peach saberia, Sim, porque sim, ela sim. grava música, então ela deveria saber Isso. disso. Mas na hora ela exigiu a cadeirinha dela e ficou lá sentada na cadeirinha dela, né? Meu Deus. Tá morrendo de tédio, né? E isso atrapalhou E, infelizmente, bastante, assim, né? olha, Atrapalhou bastante. Você vê que quando eles vão chamar atores para dublar, eles explicam pro ator, né? E, por exemplo, estavam comparando, por exemplo, quando ela tava fazendo esse negócio aí, o Keith Sutherland, que é um ator conhecidão do 24 Horas, né? Ele tava lançando uma dublagem de um jogo, né? E ele passou o tempo todo em pé, e ele é o Keith Sutherland, né? Ele, ele é um cara que é astro de cinema, né? mas teve um ponto positivo na dublagem, foi que eles não dublaram as cenas de luta. No caso, o jogo, propriamente dito, não foi dublado. O que foi dublado foram só as introduções dos personagens, né? Aquela parte lá do modo história e as provocações que eles falam antes de começar a lutar. Porque se eles tivessem inventado de dublar Fatality, de dublar Flawless Victory, aí a gente tem sério, né? Aí já era. Agora, aí ia se perder o jogo. Um dos grandes História limpa. de dublagem é que o pessoal reclama muito da dublagem brasileira, que é uma dublagem de joguinho é um negócio caro e normalmente não funciona. Ou a dublagem é muito boa ou muito ruim. Tanto que a Warner já chegou escalando todo mundo desenho da Liga da Justiça Sem Limites pra fazer o Injustice, né? Eles nem se arriscaram em chamar o Guinho assim, né? Eles não, esse pessoal dublou o desenho animado da Liga, beleza, todo mundo vai lá. Reprisar os personagens, né? Eles nem. Sim. Eles já estão muito com medo já de contratar. Sim. No caso do Injustice foi bom porque, como os personagens são muito conhecidos e são conhecidos pelas vozes, então teria que se preservar essas vozes para poder não Fica descaracterizar fácil, né? assim. Sim. O game já descaracteriza um pouco o personagem, porque tem vários personagens ali que são bastante diferentes do desenho animado. E aí, se ainda tivesse uma voz diferente, eu acho que teria um sério problema em Injustice. Então, pelo menos nesse ponto, eles preservaram as vozes e foi muito bom, porque no jogo a história conta muito. No Injustice eu sinto que o story mode dele ali é bem mais importante do que no Mortal Kombat. Talvez pelo fato do Mortal não ter uma tradição de gibi, né? Ele tem versões de gibi, mas os gibis não importam tanto. Agora, já com relação a DC, né, pelo fato de ter vindo dos quadrinhos e das histórias terem adaptações, então é imprescindível que você tenha uma boa dublagem. Scorpion. Get over here! Get over here! Get over here! Get over here! Scorpion wins. Get over here! Então, ó, nas considerações finais, o que eu quero pedir para vocês? Cada um relembra alguma coisa de interessante de Mortal Kombat. Pode ser de game, mas pode ser de outra mídia também. O que vocês acharem mais interessante de falar sobre a série. E de uma maneira bem resumida, tá?
que a primeira coisa que eu me lembro assim, do Mortal Kombat que eu posso falar assim, a respeito são as adaptações brasileiras do Mortal Kombat, porque a Trama Editora tinha direito de várias coisas, Street Fighter, Mortal Kombat, todas essas franquias, né? Que até tiveram adaptações para 3D e T pela Dragão Brasil, né? Eles fizeram adaptações. Os quadrinhos nacionais que eram superiores aos quadrinhos internacionais. Eu achava isso bizarro. Tipo, o cara sabia escrever mais que o cara que foi pago, né? Uma fortuna para escrever a revista. O cara sabia escrever mais e escrevia a HQ mais para promover o RPG, mas ficava muito massa, né? As histórias e também, né, o Mortal Kombat a Conquista, que também foi uma série muito foda que infelizmente teve um cancelamento prematuro, assim. Ok. Fluff tá aí? Tô. Então, pode destacar alguma coisa? Acho que o que eu mais gosto de destacar, que eu acho mais destaque, é que você já até falou anteriormente, que é a ultraviolência do jogo. Que esse estilo vai seguir muitos outros jogos dali pra frente, seja mesmo mostrando uma forma de chamar a atenção, tipo Fallout, Manhunter, faz mesmo. Certo. Jorge? Bom, desde o começo, quando teve essa experiência que eu tive aí na casa do meu tio, jogando Mortal Kombat e tudo mais, até gostei na época. Depois, por não ter o console, eu parei. E por fim veio a época do filme. E o filme, eu assisti, tipo, diversas vezes na sessão da tarde, e assim, é uma coisa que não cansou, porque ficou legal pra caramba mesmo, por mais que tivesse um orçamento baixo, né? Ficou atemporal, né? Tipo assim, você consegue assistir hoje e não fica tão ridículo, diferente de vários filmes dos anos 90, né? Pois é, se eles quisessem fazer hoje em dia um reboot, um remake desse filme, não sei se sairia tão bom quanto foi o antigo. É um filme assistível, né? Diferente do filme do Street Fighter, que é risível. Não, pelo amor de Deus, né? Puta que pariu. A cena final com posição de vitória, puta que pariu. E nem vamos falar daquele horror que foi Dead or Alive, né? Quincas, a tua coisa de Mortal Kombat que você destacaria nesse final? Cara, eu lembro que eu tive uma discussão, isso na época mesmo, lá pra 98, 99, eu tive uma discussão com um amigo meu a respeito do quadrinho que a Trama tava fazendo, tava publicando aqui, né? Que ela parece que foi uma minissérie em 4 edições do Mortal Kombat, né? Que eles fizeram depois que eles conseguiram a autorização para usar o Mortal Kombat como cenário do RPG lá do 3D&T, né? E eles publicaram 4 edições, cara, mas porra, 98, se eu Como tiver assim, meu? RPG sério, cara, baseado em Mortal Kombat 3D&T? Sim, cara, era um cenário. Isso aí campanha. toda a revista. Como assim? Cara, você vacilou. Dragão Brasil era de ouro do RPG. Você chegava lá com Sim, R$2, você comprava o manual e mais R$3. Assim, você comprava a revista por R$2 e mais R$3 você comprava o manual 3D&T. Com R$5, Exato. você sai Exato. de lá já sabendo jogar um RPG. Pode ser uma merda, não pode, mas você sai sabendo jogar um RPG. Na boa, bicho, eu acho, eu não sei, eu sou burro, eu sou muito burro porque eu ainda não aprendi a porra desse sistema do 3D&T, cara. Que dizem que é mais fácil que D&D. Não, na verdade é o seguinte, 3D&T já foi fácil, mas era definições de foco. Depois que mudou pra 3D&T, aí ficou mais complexo. Pra mim, o sistema mais simples é Storyteller. Pois é, cara, tá na 5ª edição e ainda não entendo essa merda. Não, cada vez que sai é mais complexo. Mas foi o único, porque assim, na época, a Dragão Brasil tentou sair uns 7 sistemas. O 3D&T foi o único que vingou. Foi o 3D&T, porque tinha o Arcano, Você acha D&D complexo? Você acha 3D&T complexo? Vai jogar World of Darkness, tá? Na Storyteller eu acho mais simples, cara, pra você ensinar alguém a fazer a ficha. Eu ensino qualquer um a fazer a ficha em 5 minutos. Pois é, cara, mas Agora, assim, o 3D eu não até conseguia, hoje cara, de jogar. jeito nenhum. Até hoje eu não sei jogar D&D. Então, vai falar de GURPS, D&D eu então. consigo. GURPS é Vai falar de pior ainda. GURPS, então.
Mas então, antes da trama já tinha lançado várias revistas do Mortal Kombat, só que essa revista que falou de sendo série em 4 partes é para o RPG. Eles promoveram para fazer. Pois é, era pro RPG, exatamente. E o desenhista, se eu não me engano, a discussão maior era porque na época era o Roger Cruz. O Joey Madureira desenhava pra Marvel na época, né? E o cara que tava desenhando, eu não lembro o nome do cara, Francisco alguma coisa, ele tava fazendo, e o traço dele era todinho do Joey Madureira. E cara, a discussão é porque eu odeio o Joey Madureira. Mas era isso aí, cara, que eu lembro da época. Porque eu gostava muito mais de Street Fighter do que do Mortal Kombat, né, cara? Porque eu era burro e os golpes do Street Fighter eram mais fáceis. Bom, esses 25 anos de Mortal Kombat eu joguei ininterruptamente, joguei praticamente todos os jogos, tenho uma boa parte deles, comprei gibi, comprei o que pude da franquia, mas esse ano o que foi mais positivo pra mim foi poder ter participado da BGS. Eu assisti a palestra do Ed Boon, onde ele falou um pouco sobre a construção do jogo, curiosidades, explicou como foi o processo de criação de Mortal Kombat, respondeu perguntas do público, e aí consegui pegar o autógrafo dele, peguei o autógrafo do Hector Sanches também, na capa do meu jogo. A capa do meu jogo tá batizada agora. Então, assim, pra mim fechou com chave de ouro de uma forma bem positiva, e é interessante a gente poder conhecer o outro lado das pessoas que fazem o entretenimento pra gente, né? Conhecer os desenvolvedores. Foi muito interessante perceber que são pessoas humildes, simples, conversam mesmo, discutem sobre trama, etc e tal, com o público, tem essa atenção, isso é muito bom. Eu tinha um Nintendo, Mario World, Mario Kart, até que virei macho e comprei Mortal Kombat. Encerrar, no caso, agradecer a todo mundo que acompanha o podcast. Tá chegando o podcast 200, então nós vamos fazer uma promoção com a onde a gente vai dar um kit de brinde para o público através da nossa fanpage. Então, desde já, olha, a fanpage o nosso do leitor, nosso leitor Olavo Lima se interessou por esse pacote. A gente vai fazer uma promoção aí com vai ter artes originais aí, dona? Não, vai ser camiseta da Chico Rei e um vale Netflix que a gente vai sortear um mês grátis. Fanpage. Quem tiver acessando a fanpage do HQ Fan vai poder participar, ou através da fanpage da Brazoca também. Resultado no podcast 200. Tá chegando, esse é o 199. E caramba, velho, parabéns pra vocês. É uma marca ferrada, meu. Sim. Então, questão, teu recadinho aí. Pessoal, continue acessando a HQFan, hqfan.com.br, continue acessando aí o Luminerds, que eu estou sempre postando lá no Luminerds também. Acesse aí o Highlander Brasil também, e a página Jornada pela Zoeira, onde nós estamos sempre zoando Jornada nas Estrelas. E em breve vai ter um podcast Jornada nas Estrelas que é mais uma franquia que o Todd nunca viu, né? Mas que a gente vai que? fazer... Fanfic de Star Trek. Quê? O que? Fanfic de Star Trek? Que absurdo. Sobre Jornada nas Estrelas aí, né? Com o pessoal da Sessão 31, se Deus quiser, aí vai aparecer pra gravar com a gente. Que eles têm um Patreon deles e vendem bonequinhos e camisas da Sessão 31 aí também, né? E ganham dinheiro com isso, e a gente nem tem uma camisa pra vender, viu? Renan, tô falando diretamente pra você, Renan. Tá escutando esse podcast ou não? Você que é o nosso chefe, vamos lá fazer o Patreon, né? Pra vender camisas da Hackathon aí, né? Flop tá aí? Considerações finais, por favor. Continue escutando o podcast HQ Fan, um podcast muito legal. E não sei se vou conseguir participar mais, mas se participar mais, vou participar tão ativamente quanto participei hoje. E é isso, um abraço pra vocês, continue acompanhando e é nóis. Valeu. Jorge, suas considerações finais, fala aí do Anime Sphere, dá um recadinho aí.
Bom, pessoal, primeiro de tudo, aí, obrigado por ter me convidado aí pra gravar esse episódio sobre Mortal Kombat. Putz, eu puxei muita coisa de memória hoje. Mas enfim, eu sou host e editor lá do Animesphere, podcast de animes, mangás, cultura japonesa em geral. Você acha a gente nas principais redes sociais aí. E você quer ouvir um anime, ouvir a respeito de um anime que você curte, é só entrar em contato com a gente, pedir, a gente vai mandar uma gravação aí pra você, Tem que beleza? fazer um podcast sobre o Cowboy Bebop. Vai sair em breve. Esse eu posso te dizer que vai sair em breve. Amém, aleluia, caralho, como diria o... Avisa a gente depois quando sair. Opa, pode deixar. Kika, as considerações finais. Só caramba. Relembrei as minhas vergonhas em relação ao Mortal Kombat, né? E em relação a recado, só completando o que o Questão e o Fluff falaram, para continuar acessando o site lá, o nosso site, o www.hqfan.com.br. A gente tem a página, a fanpage no Facebook, né? O facebook.com/bloghqfan. Temos também o nosso Twitter, aquela ferramenta inútil, o @hqfan. E vocês também podem ouvir a gente aí na Rádio Brazoca, tá? Na brazoca.com, aos sábados e domingos, aos sábados às 22 horas e domingo às 21 horas. E só lembrando para vocês que eu não deveria estar falando isso porque eu não tenho confirmação, mas parece que o livro lá do MDM vai sair agora né? Finalzinho do ano aqui. E tem desenho meu lá, cara. Tem 6 páginas de quadrinho minha lá. Olha aí. Pois é. Aí agora vai. Renan, faça o Patreon, já te disse, Beleza. cara. Pois Certo. Bom. se der certo, fizer sucesso, logo a gente tá com mais material aí. Olha aí. Então, depois de todas essas considerações finais, né, só tenho a dizer pra vocês, continuem escutando o podcast HQ Fan semanalmente, todo sábado tem uma nova edição pra você. Na 200 a gente vai fazer o recesso de fim de ano, né, porque afinal a gente tem que também aproveitar pra se divertir, pra desde já deixar o recadinho, meu aniversário tá chegando em dezembro, quem quiser me dar Funko do Mortal Kombat eu aceito. É brincadeira. Mas depois do 200 a gente volta em janeiro com o 201. Então é só continuar ligado no site pra não perder nenhuma edição. Então até a próxima. Tchau, tchau. Falou! Tchau. Falou, abraço. Então desde pequeno escolho sempre o Sub-Zero. Sub-Zero, 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 Sub-Zero. Eu escolhi o Sub-Zero. Sub-Zero, 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 Sub-Zero. Sub-Zero wins.